Bom dia a todos os presentes e a quem nos acompanha pela internet. Eu sou Letícia Halpe, estou como vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Destacamos que a 7ª Semana do Farmacêutico, que também é transmitida online, integra as mais diferentes áreas de atuação farmacêutica, promovendo atividades de capacitação pautadas em desafios cotidianos dos profissionais e examinando as perspectivas dos setores de farmácia e de saúde do país. Salientamos que no próximo domingo, dia 30 de setembro, amanhã, o Conselho Regional de Farmácia promove o evento Farmacêutico na Praça, no Parque da Redenção. A ação ocorre das 9 às 16 horas e objetiva evidenciar os serviços farmacêuticos para a população, valorizando a atuação do profissional em prol da saúde e do bem-estar. Mais informações podem ser encontradas no nosso site do CRF. Agradecemos a parceria da PUC e lembramos que o CRF quer ouvir vocês. Então, pedimos a gentileza que respondam à pesquisa de satisfação quando forem baixar o certificado de presença no acesso restrito. Agradecemos a disponibilidade do palestrante. Bem-vindo, Patrick. A presença de vocês e desejamos uma boa semana para todos. Dentro da programação da 7ª Semana do Farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul apresenta agora a palestra Comunicação Farmacêutico-Paciente, com Patrick de Souza. Ele é farmacêutico, graduado pela Universidade Federal do Pará, mestre em Ciências Farmacêuticas, professor de graduação e pós-graduação em Farmácia Clínica, presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária da Regional Pará. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, tá? Para mim é uma felicidade muito grande estar de volta aqui no Rio Grande do Sul, especialmente a convite do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Já participei desse evento numa outra edição também, então é muito legal chegar aqui e retornar, e especialmente no Conselho do Rio Grande do Sul, que é um conselho que eu já admiro, já observo há muito tempo, há alguns anos atrás, as ações, a postura. Então, realmente, para mim, é motivo de muita honra e muito orgulho estar aqui com vocês hoje, ministrando essa palestra mais uma vez, tá bom? Agradecer também aí o contato que foi feito, o convite do meu colega Alexandre, dos demais colegas. Tenho muitos amigos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, então, para mim, é motivo de muita felicidade voltar aqui sempre, tá bom? Quero, de antemão, falar para vocês que estão aqui hoje, também saudar as pessoas que estão em casa acompanhando pela transmissão online. Inclusive, achei muito bacana, eu estava no aeroporto ontem, vindo para cá, e aí abri no site, entrei no site, no celular mesmo, estava fazendo hora no aeroporto, esperando conexão, e aí eu já acompanhei uma palestra que estava acontecendo aqui. Muito legal essa iniciativa. A gente sabe que nem todo mundo consegue, às vezes, participar do evento, vir aqui, por vários motivos, e especialmente por questão de trabalho, ou de distância também, e aí disponibilizar essa ferramenta, essa possibilidade de uma transmissão online é muito legal, porque amplia o acesso, né? E um evento como esse, com palestras diversas, temas diversos, precisa realmente ter o acesso ampliado. Então, quero dizer para vocês de antemão, pessoal, para ficarem assim tranquilos, à vontade, se quiserem fazer perguntas, interromper, fazer considerações. Esse é um tema descontraído, não é um tema pesado no sentido de conteúdo, tá? Habilidades de comunicação é um tema transversal a diversas. 65 anos, mais ou menos 80% da população tem pelo menos uma doença crônica. Pelo menos uma, tá? Normalmente ele vem com um combo, não é isso? Tem um combo, que é o combo diabetes e hipertensão, o combo ansiedade e depressão. Então, ele vai combinando umas dessas doenças crônicas. E quanto mais doença crônica eu tenho, eu convivo com o avançar da idade, maior é o número de medicamentos que eu tomo. E quanto mais medicamentos eu tomo,
maiores são as possibilidades de problemas relacionados a essa farmacoterapia. Interações, dificuldade de gerenciar o processo de uso, dificuldade de administrar os medicamentos. E aí esse é um dado do Ministério da Saúde para os pacientes que tomam muitos medicamentos, para os pacientes considerados polimedicados, né? Para os pacientes considerados polimedicados, o Ministério da Saúde diz que entre os pacientes que são polimedicados, isto é, que tomam 5 ou mais medicamentos, 82% desses pacientes têm problemas na hora de utilizar os medicamentos. E esses problemas são diversos. Eu vou falar mais ou menos alguns deles para a gente se situar aonde a gente vai entrar utilizando habilidades de comunicação. Tá? Então, olha só. Desses polimedicados, 82% têm algum problema na hora de utilizar o medicamento. 14% utilizam a técnica de administração incorreta. Por que alguém utiliza a técnica de administração incorreta de um medicamento? O que é essa técnica de administração? Será que ele entendeu a orientação que foi dada? Será que a comunicação foi efetiva para que ele pegasse uma cápsula para inalação, colocasse dentro de um dispositivo inalatório, furasse a lateral da cápsula, colocasse o ar todo para fora, aspirasse tudo aquilo? Será que ele conseguiu entender aquilo? Porque, na prática, alguns pacientes tomam a cápsula para inalação com água. Eu já vi isso no dia a dia do atendimento. Ele toma aquela cápsula que seria para inalação com água e assopra o dispositivo inalatório. Eu já vi isso. Então, isso é um exemplo como a orientação para o uso na técnica de administração nem sempre é o suficiente. Muitos colegas, muitos profissionais da área da saúde dizem assim, olha, eu orientei o paciente, se ele não entendeu, o problema é dele. É assim? É ou não? Isso é uma das máximas da comunicação. Na área da comunicação, isso é muito falado. É uma frase que eu vou dizer agora, que depois que eu aprendi, incorporei essa frase na minha rotina, até como professor, a minha vida mudou, viu, pessoal? Porque como professor, a gente vai fazer um parênteses aqui rápido, a gente não se prepara para ser professor da área da saúde. Tem professores aqui? Quem são os professores? Muito bem. A gente não se prepara para ser professor da área da saúde, não é verdade? A gente é farmacêutico, e aí só, você vai dar aula agora para esse pessoal aí, né? E aí a gente vai observando como os outros colegas fazem. E aí a gente ouve muita coisa. E na época que eu entrei na faculdade, eu ouvia assim, naquela turma lá tem muita gente que aprende. Tem outros que não querem aprender. Então eu fui lá e ensinei. Quem quis aprender, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprendeu. E quando a gente lê um pouquinho sobre algumas teorias da comunicação, a gente observa que não é bem assim, né? Aquela coisa assim, olha, eu falei para vocês aqui na sala, na plateia. Eu falei para quem está vendo lá na transmissão online. Quem quiser entender e aprender, entendeu. Quem não quiser, eu falei. Não é assim, não. A responsabilidade, essa é a frase que eu quero falar para vocês agora, tá? A responsabilidade da comunicação é do comunicador. É dele a responsabilidade. E é claro que pode ser que ele não consiga atingir o objetivo, 100% de vocês aqui vão entender a mensagem, vão compreender, vão se interessar pelo tema da comunicação. Talvez esse seja o meu objetivo maior. Mas a responsabilidade continua sendo minha como comunicador. Tá? E quando eu estou no contato direto com o paciente, da mesma forma, eu não posso dizer assim, eu orientei ele a maneira de usar. Se ele não entendeu, não. A responsabilidade da comunicação na hora de orientação, por exemplo, da técnica correta de administração de um medicamento é do farmacêutico. Ele vai atingir sempre o objetivo dessa comunicação, sim ou não? Não, nem sempre ele vai atingir, mas ele precisa ter consciência que quando ele atinge e quando ele não atinge, a responsabilidade é dele. E, às vezes, quando a gente fala de comunicação, utilização, adesão ao tratamento, por aí vai, não é numa consulta ou de um profissional que isso se resolve. Concordam comigo? Ele vai ao médico, ele passa pelo enfermeiro, ele passa pelo farmacêutico, daí volta na segunda consulta, lá para a terceira e para a quarta consulta o paciente consegue caminhar. Então, é um processo e, nesse sentido, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade na hora do contato com o paciente. Falei de adesão, não inicia o tratamento, 13% não iniciam. Então, o diálogo, o convencimento, a empatia, as estratégias para convencimento do paciente, para a educação dele também faz a diferença. Automedicação inadequada, muito frequente também. Cada um de nós aqui pratica automedicação, certo ou errado?
A maioria de nós aqui. O engraçado, assim, se eu perguntar quem pratica automedicação aqui no auditório, levante a mão aí, por favor. Muito bem. Mas aí a gente passa a vida inteira, desde criancinha, ouvindo falar que a automedicação mata, que a automedicação é perigosa, que a automedicação é errada. E aí todo mundo pratica automedicação. Aí a pergunta é, vocês gostam de coisa errada, coisa que mata, coisa que... Na verdade, a automedicação ela pode sim ser perigosa, ela pode sim ser danosa, mas ela é necessária no contexto do autocuidado. Infelizmente, ela é necessária, especialmente considerando que as pessoas têm problemas de saúde, os quais ele não necessariamente, num primeiro momento, não vai procurar um serviço de saúde, né? Às vezes, ele tem um contato direto com a família, com a comunidade que ele vive, e, nesse contexto, a farmácia é um ponto de referência. Então, o lance da comunicação para a automedicação, pessoal, não é a proibição, não é proibir a automedicação, é dizer que ela tem riscos e que você tem um ponto de referência, que é a farmácia, que são os farmacêuticos, que são os demais profissionais. E aí, a simples proibição para o paciente não é uma comunicação que funciona legal, não, viu? A simples proibição. Né, vocês já viram o profissional de saúde que diz assim, olha, o senhor está proibido de ingerir bebida alcoólica. Ontem foi sexta-feira, né? E aí ele toma os medicamentos dele. Aí ele foi no profissional e disse, ó, o senhor está proibido, não pode beber. Ele está proibido, alguém pode proibir alguém de alguma coisa aqui no auditório, não? É assim? Quer dizer, existem algumas tentativas de pessoas que gostariam de estar proibindo os outros, assim, né? Às vezes tem assim, não, professor, a minha namorada me proíbe de algumas coisas, isso é verdade, né? O meu namorado também me proíbe de algumas coisas. Na verdade, ninguém proíbe ninguém, viu, pessoal? E com o paciente funciona desse jeito. Eu preciso convencê-lo, eu preciso ser mediador do processo educativo com ele. Eu não vou entender que qualquer ordem que eu dê durante a comunicação é uma ordem que deve ser acatada ou que vá ser acatada. Não. Se ele entender que aquilo é importante para ele, ele é capaz de absorver. Se ele não entender, né, será que ele vai aderir ou não? Será que ele vai abrir mão da cervejinha que ele gosta de tomar na sexta-feira? Então a gente diz assim, ó, esse medicamento ele pode ser um problema se o senhor ingerir bebida alcoólica. Então o senhor está proibido de ingerir bebida alcoólica. Dependendo do entendimento dele, sabe o que ele vai fazer na sexta-feira? Ele vai dizer assim, bom, esse medicamento, olha só o entendimento, né? Esse medicamento vai trazer problema para mim se eu tomar com bebida alcoólica. Então, entenderam como é? Então, não dá para a gente considerar e dizer, ó, eu vou dizer o que eu disse, está valendo, é uma ordem, eu sou o superior, eu tenho poder aqui dentro desse consultório e eu mando no que o senhor vai fazer. Então, não é bem assim que funciona, tá? A mesma coisa, a adição de doses é um problema, horário de administração incorreto. Olha, do ponto de vista do horário de administração incorreto, a gente tem alguns exemplos para falar. Por exemplo, na prescrição. A prescrição é uma forma de comunicação que o médico tem, que o dentista tem, com o farmacêutico e com o paciente. Confere, pessoal? É uma maneira de se comunicar. Escrita, né? Verbal. E aí, o paciente, olha lá, tomar um comprimido de 8 em 8 horas. O paciente toma 8 da manhã, 8 da noite. Está lá, de 8 em 8 horas. Então, na concepção, no entendimento que ele tem quando ele olha para aquilo, isso parece exagero, pessoal, mas é a vida real, tá? Isso acontece no norte do país, acontece no Nordeste, acontece aqui também, tá? Acontece aqui. Vai depender do nível de entendimento que aquele paciente tem, a escolaridade, aonde ele vive, qual é a concepção que ele tem do processo de uso do medicamento e também de como ele foi orientado. Desde o médico que prescreveu até o farmacêutico que dispensou. Como ele foi orientado pelo profissional vai fazer diferença para ele entender isso, tá? Descontinuação indevida, ele para de tomar o medicamento por conta própria, por vários motivos. Ele para de tomar o medicamento porque ele acha que está fazendo mal, ele para o medicamento porque ele acha que está bem, que não tem problemas, tá? Ele para o medicamento porque surgiu uma reação que ninguém falou para ele que aquela reação poderia ser normal, que ela vai passar com algumas semanas. Então, e a omissão de doses também, quando ele deixa de tomar por algum motivo específico, esquecimento, por aí vai. Então, olha só, percebam que nessa estratificação aqui
dos problemas relacionados aos pacientes polimedicados, pessoal, uma boa parte deles sofre interferência direta do processo de comunicação. Concordam comigo? Então, ora, veja bem, se eu tenho esse problema apresentado, que desse perfil de paciente, eu estou trabalhando num perfil de paciente que talvez eu precise mais do cuidado do farmacêutico nesse contexto aí, porque é o que usa, é o idoso, polimedicado, que tem doenças crônicas. Então, nesse contexto, esse é um dos principais problemas que ele pode ter, e uma boa parte deles está, sim, relacionado com a comunicação. Então, a gente precisa falar desse tema, pessoal. Nós, farmacêuticos, precisamos debater isso, nós, farmacêuticos, precisamos treinar o desenvolvimento das habilidades de comunicação, a percepção, a expressão da comunicação também, ok? Quando a gente olha para essa imagem, é uma imagem que circula bastante, cada vez mais, qual é a imagem que qual é a palavra que vem à cabeça quando a gente olha para essas imagens aí? Qual é o verbo? Cuidar, cuidado. Então, cada vez mais, o cuidado implica em interagir com o paciente, ter empatia, tentar identificar a sua percepção de mundo, tentar identificar as necessidades, os pensamentos, as angústias, os sentimentos do paciente. E para eu fazer isso sem comunicação é quase impossível. Sem interagir, sem me comunicar, sem expressar isso, o paciente não consegue manifestar e eu não consigo entrar e ter empatia pelas necessidades que ele tem. E tanto a empatia como a comunicação são habilidades humanas importantíssimas que interagem e que fazem a diferença no mundo real, no mundo atual. Então, vocês percebem aí que cada vez mais o avanço tecnológico vem mudando as relações de trabalho, vem mudando as relações de consumo, né? E, nesse contexto, pessoal, para nós farmacêuticos, nós precisamos, sim, estar antenados para essas mudanças com o avanço tecnológico, não só farmacêuticos, mas também profissionais da área da saúde, de uma maneira geral, porque se a gente não se der conta, que essa mudança, esse avanço tecnológico vai nos atingir, a gente não consegue intensificar e trabalhar habilidades humanas que a máquina, que o avanço tecnológico ainda não consegue trabalhar. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para a gente entender um pouquinho de como o avanço tecnológico pode mudar a vida da gente, tá? Vou baixar um pouquinho. Não. Preste atenção aí, pessoal. Essa é uma farmácia robotizada, com estoque robotizado, é uma propaganda de uma empresa que faz isso. Eu não tenho contato com essa empresa, tá, pessoal? Não é daqui, é de lá da Europa. Eu baixei esse vídeo do YouTube. E essa farmácia ela é robotizada. O estoque dela é administrado dessa forma. Chegou a basqueta, eu jogo a basqueta lá para fazer essa organização. Ele distribui pelo melhor espaço, não é por ordem alfabética nem nada. O computador já organiza onde fica melhor cada caixinha, por lote, validade. E aí o estoque ele fica blindado naquele sentido, as pessoas não entram lá no estoque, é só a máquina que retira. Eu fico focado no atendimento no balcão, focado no cuidado com o paciente, na interação com o paciente. Olha só, eu só faço dar um enter no orçamento dele, chega o medicamento lá, eu separo, viro, estou aqui no balcão, viro, pego o medicamento, volto. Então eu consigo dedicar muito mais tempo ao paciente, às necessidades dele, ao que ele precisa. Eu não vou me preocupar mais com o controle de estoque, vencido, vencendo. Eu dou um enter, nos próximos 15 dias ele tira os vencidos dos próximos 15, 30 dias. Então tem várias possibilidades de estoque robotizado. Isso é uma realidade, pessoal. Já é uma realidade na área hospitalar no Brasil. Tem vários hospitais que têm robotização. Mas na área do varejo, isso ainda é muito novo aqui pra gente no Brasil, tá? Então, nesse contexto aí, de eu não me preocupar mais tanto com estoque, o meu foco direto é quem? É o paciente, é o contato com o paciente, né? Então, vocês sabem, e a gente pode chegar a uma conclusão aqui, que no Brasil inteiro existem muitos farmacêuticos, muitos profissionais
que lá na década dos anos 2000, com a mudança, digamos assim, quando começou a valer a Lei 5991, efetivamente na presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, que foi consolidado lá em 2014 pela 13.021, muitos farmacêuticos voltaram para as farmácias nessas últimas décadas aí, e o foco dele foi garantir a qualidade do armazenamento. Para muitos profissionais foi isso, foi ou não foi? O foco foi garantir a qualidade do armazenamento. Muitas vezes, em alguns casos, o paciente é até secundário, ele está lá dentro, cuidando dos processos burocráticos de estoque, e aí chamam, olha, vai lá no balcão que tem um paciente aí, e para tudo, vai lá. Então, qual é a prioridade dele naquele momento? Era o estoque, era a qualidade dos medicamentos armazenados. Nesse processo aí, um profissional que não gosta de atendimento público, que não gosta de paciente, que cuida de estoque de vencendo prateleira e tudo mais, ele fica numa situação bem complicada com a implantação de um serviço dele. Então, ele tem que voltar e direcionar e qualificar o trabalho dele para o contato com o paciente. Tá? Só para ilustrar para vocês, recentemente foi inaugurado, uma rede de farmácia inaugurou lá em São Paulo, uma farmácia com um estoque desse robotizado. Tá? Automaticamente você diminui o trabalho de outros profissionais que trabalham com estoque, né? Balconista, estoquista e por aí vai. E para nós farmacêuticos também, muita gente diz assim, isso não vai atingir o farmacêutico. Não sei bem, viu, pessoal? Não sei bem porque, às vezes, algumas farmácias que tinham mais de um colega em horários específicos, que um cuidava da parte da gestão, o outro cuidava da parte do atendimento, talvez isso possa, num futuro próximo, nos atingir. Mas, se a gente qualificar e sinalizar para a sociedade que nós, do ponto de vista do cuidado, somos importantes e valiosos, o processo é inverso. Aumenta a demanda e mais profissionais serão contratados. Tá? Tudo é uma questão da percepção da maneira como a gente vai abordar isso. Então, mesmo com todo esse avanço tecnológico, pessoal, o ser humano, o paciente, ele precisa ter contato com outro ser humano. Ele tem medos, angústias, inseguranças, sentimentos que precisam ser administrados. Para nós farmacêuticos, só para finalizar esse aspecto do avanço tecnológico, para nós farmacêuticos, nós somos profissionais no cuidado, na farmácia, no varejo, que está demorando mais a ter o impacto do avanço tecnológico. Tá? Mas, nas análises clínicas, o avanço tecnológico já está atingindo a gente há muito tempo. Sim ou não? Sim ou não? Porque antigamente precisava de muitos farmacêuticos para fazer uma série de exames que hoje em dia um aparelho consegue, um ou dois, interpretando aquela realidade, conseguem trabalhar. Né? E as outras profissões da área da saúde também estão sendo impactadas diretamente. A medicina, por exemplo, está sendo desenvolvida uma série de inteligências artificiais. Uma delas é a própria IBM, já sinalizou, está trabalhando no Watson, está aperfeiçoando o Watson até para fazer triagem, tanto na enfermagem como na medicina, triagem para diagnóstico clínico. Inclusive, fazer isso da maneira com inteligência artificial. Uma das profissões que mais deve demorar a ser atingida é a odontologia, tá, pessoal? Porque tem uma barreira aí do medo, da insegurança de abrir a boca para um braço mecânico, para uma máquina, tá? Tem uma barreira antropológica aí no meio, mas é por isso que talvez a odontologia seja uma das profissões que demore um pouco mais a ser atingidas, certo? Vamos lá, esse é um quadro que fala do top 10 de habilidades para qualquer profissional que queira se destacar no mercado de trabalho. Então, o Fórum Econômico Mundial sentou e definiu quais seriam as habilidades que vai fazer com que você se destaque em qualquer área, em qualquer campo, em qualquer área de atuação no mercado de trabalho. Isso vale para qualquer área, mas vale também para a nossa área, para a área da saúde, vale também para nós farmacêuticos. Então, percebam, no que foi listado no top 10 desse Fórum Econômico Mundial, vamos ver cada uma dessas habilidades que eles destacam como uma habilidade ouro, que diferencia você no mercado. Vamos lá. Flexibilidade cognitiva, está aberto a mudanças, né? A quebra de paradigmas. Negociação. Negociação tem a ver com comunicação? Muito. Quando a gente conversa com o paciente para adesão ao tratamento, eu estou negociando com ele, estou ou não estou? Eu estou argumentando, negociando, diz, vamos estabelecer uma meta terapêutica. Nos próximos 30 dias, será que a gente consegue trazer a sua pressão para abaixo de 14, abaixo de 9?
Será que isso é possível? Será que o senhor vai abrir mão desse churrasquinho que o senhor está acostumado a comer todo fim de semana? Gaúcho não gosta muito de churrasco, não, né? Pois é, então, pouquinho só, né? Então, será que ele consegue abrir mão? Será que, ao invés de todo fim de semana, ele vai lá no churrasco dele? Será que a gente consegue fazer a cada 15 dias? Isso é negociação. Eu preciso de comunicação. Eu preciso de empatia. Eu preciso entender a necessidade dele. Tá? Orientação para serviços. A mesma coisa. No contexto, por exemplo, hoje, da vacinação dentro das farmácias, a vacinação não é apenas a venda de um medicamento e a aplicação de um injetável. Eu tenho uma orientação quanto às necessidades do calendário vacinal, necessidades que o paciente tem, o que ele tomou, o que ele precisa. Né? Então, toda essa orientação para serviço é importante. Bom senso e tomada de decisão, inteligência emocional, aprender a lidar com as emoções, a comunicação, tanto na expressão, no treino da expressão da comunicação, mas também na percepção da comunicação, ela é importante para eu aprender, inclusive, a lidar com as minhas emoções. Né? A gente precisa entender, por exemplo, que um paciente que chega criando problema, entre aspas, na farmácia, porque quer acesso a um medicamento controlado, que a receita está inválida, está vencida e por aí vai, se eu observá-lo e eu conseguir expressar para ele, eu vou poder sinalizar para ele que eu não tenho nada contra ele, eu tenho uma regra para ser seguida. Então, às vezes, eu trabalhei 9 anos no balcão da farmácia, pessoal, 9 anos. Essa, para mim, eu me apresentei aí de mestrado, de tudo que eu venho fazendo como professor e tal, mas para mim foi a maior escola, foram os 9 anos de contato direto com o paciente. E nesses 9 anos eu, em determinados momentos, com imaturidade mesmo profissional, cheguei a me envolver com o estresse emocional do paciente. E a gente não precisa disso. A gente não precisa devolver uma agressão com a mesma agressão, do ponto de vista da expressão verbal e não verbal, porque aquilo piora a situação de conflito, piora a tensão que tem lá dentro. Tá? Então, a inteligência emocional também pode ser trabalhada, a comunicação interfere aí também. Tá? Empatia com os outros, eu já falei. Eu preciso sinalizar para o paciente de diversas maneiras que eu entendo a realidade dele, eu preciso fazer isso. E aí eu tenho algumas técnicas, acho que a gente tem até condições de fazer um agora aqui. Bora fazer uma dinâmica, pessoal. Eu estou sentindo, olha, a comunicação de vocês está me sinalizando que hoje é sábado de manhã e alguns ainda estão no ritmo meio desacelerado. Confere isso ou não? Tá bom, então é isso que vocês estão dizendo para mim mesmo. Vamos fazer uma dinâmica? Vocês topam fazer uma dinâmica? Vai quebrar um pouco esse protocolo? Topam? Quem está em casa pode fazer também, tá? Quem tá, pega alguém aqui e faz uma dinâmica. É dupla. Levantem, por favor. Formem duplas aí. Professor de graduação, de pós-graduação, não gosta de ficar falando só, viu? E tem que botar o pessoal para se movimentar também. Ó, professor de graduação também fala muito isso. Façam dupla de 2, tá? Porque tem aquelas panelinhas de 3, né, de 4, então façam dupla de 2. Eu vou pedir para o Alexandre vir aqui em cima, por favor, Alexandre, só para fazer a demonstração. Vem por aqui, Alexandre. Só para fazer a demonstração, ele vai voltar depois, tá? Ó. Prestem atenção aqui, o Alexandre, vira para cá, de costa para eles, de costa para eles. Isso, pronto. Toma aqui o microfone. O Alexandre vai relatar para mim, a dinâmica é essa, deixa eu só explicar. É uma dinâmica de escuta empática. Então, você vai escutar o relato da tua dupla e vai sinalizar através da expressão facial, expressão não verbal, que eu me preocupo com o que ele está falando, que eu me interesso com o relato dele. Tá? Escuta empática. Então, eu vou ouvir o que ele está falando e vou mostrar para ele com detalhes da comunicação, com a expressão facial que interessa, o que ele está falando é importante para mim, tá bom? Não façam nada, só observe o que vocês vão fazer. Ele vai relatar para mim como foi o dia dele ontem. Rapidamente ele vai dizer, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu vou ouvir. Olhem para mim, não se concentrem muito no que ele está falando. Olhem para mim, tá? Vai relatar o que tu fizeste ontem, como foi teu dia, o que teve aqui. Ah, estava aqui ontem, né? Não. Tá bom, então eu vou vai lá. Olhem para mim, tá? Olhem para a expressão, como eu vou... Pode falar. Não olhem para ele, olhem para mim. Bom, ontem o dia começou às 3 horas da manhã
pelo começo da chuva, ter que sair correndo para pegar a roupa porque estava no varal. Chuva é complicado, né? É complicadíssimo. Mas tudo bem, depois recolher, colocar no cortiço dentro de casa, improvisado, voltar a dormir, acordar às 7 horas da manhã, acordar o filho, chovendo ainda também, tirar o carro. Difícil acordar assim cedo, uma chuva, né? É complicado. Sempre complicado. Mas faz parte. Para a gente, o seu objetivo, como ele já detalhou legal, vocês perceberam que eu vou concordando, a expressão facial foi junto, né? Então, de uma maneira consciente e inconsciente, o Alexandre, o teu paciente, quando ele vai relatando a vida dele, os problemas dele, e você demonstra isso, ele diz assim, pô, esse cara está preocupado comigo. Esse cara se interessa pelo que eu estou falando. Né? Isso também é empatia, é o exercício da empatia. Então, na dupla vai ser assim, vocês vão dizer um para o outro, o Alexandre, inclusive, vai descer para fazer a dupla dele lá, tá? Valeu, obrigado, palmas para o Alexandre aí. Vocês vão fazer para a dupla de vocês. Quem é número 1? Defina quem é número 1, quem é número 2 na dupla aí. Agora, rápido. Pronto. Número 1 vai falar para número 2 o que pretende fazer na hora do almoço hoje. Ok? Eu vou dar 5 minutinhos para número 1 falar. Enquanto isso, prestem atenção, não comecem. Não comecem. Ó, quem está em casa já está fazendo também a dupla aí, não? Tá bom, escrevam aí depois lá nos comentários. Então, olha só. Número 1 vai relatar o que pretende fazer na hora do almoço para o número 2, tá? E se não pretende nada, você não tinha pretendido nada, invente. Diga que você vai em algum restaurante. Mentira, vai, invente, porque é para fazer o exercício, tá? Número 2 vai fazer escuta empática. Número 2 vai observar e vai, ó, expressão facial, expressão corporal, repetir palavras, dizer assim, ó, eu quero comer um churrasco na hora do almoço. Você vai dizer, um churrasco. Você repete. Você demonstra que está interessado. Você tenta detalhar o que ele está falando, tá? Isso é escuta empática. Usem expressão facial e usem também um pouco da comunicação verbal para falar com eles, tá bom? 3, 2, 1, valendo. Parou, número 2 faz para número 1 agora. Número 2 fala, número 1 exercita a escuta empática. Vamos lá, valendo. Prontinho, pessoal. Valeu ou não valeu? Palmas para vocês, então. Podem sentar agora. É legal isso porque eu estava observando vocês, inclusive fiz algumas fotos aqui, que muitos de vocês realmente conseguem fazer uma escuta empática utilizando expressão facial,
linguagem não verbal, de uma maneira muito bacana, muito legal mesmo. Porque muitos de nós já temos isso nato, assim, né? A gente já tem esse desenvolvimento com muita facilidade. Mas quem não tem ou quem tem, pode desenvolver. Essa que é a lógica da conversa aqui, tá? Pequenos treinamentos como esse, várias dinâmicas, podem ajudar a desenvolver essas habilidades, tá? Eu dou essa palestra, que é 1 hora, 1h30, mas eu faço também módulo de pós-graduação, 20 horas. Então, no 20 horas, tem que ter tempo para fazer dinâmica demais e é muito melhor de trabalhar isso com mais tempo, tá? Então, eu estava falando de empatia com os outros, gestão de pessoas, a comunicação está muito presente também, criatividade. Dentro da criatividade, pessoal, eu posso usar estratégias que envolvam a comunicação. Eu uso a criatividade para fazer estratégias que envolvam a comunicação, tá? Por exemplo, eu estava sentindo vocês um pouco, digamos assim, acordando. Não é isso? E aí eu estava vendo isso, aquilo já estava me incomodando, eu estava falando aqui, estava me incomodando, porque na minha cabeça, eu não falei para vocês, que a responsabilidade da comunicação de quem é? É minha, do comunicador. Então, eu que estou comunicando com vocês hoje, eu disse, não, tem que bolar alguma coisa para tentar mexer com eles. E aí eu adotei estratégia para, como criatividade, usar a comunicação. Isso melhora um pouco o ambiente. Com o paciente é a mesma coisa. O farmacêutico que, por exemplo, está atendendo um paciente que é analfabeto, ele não tem que inventar mecanismos, usar a criatividade para desenhar uma lua, um sol, uma fita. Até viralizou há pouco tempo agora uma imagem que não foi só nem do farmacêutico, foi uma estudante de medicina que fez. Que os farmacêuticos já fazem isso há muito tempo, né? Na hora da dispensação. Mas uma estudante de medicina fez com adesivos em caixinha de medicamento lá e essa imagem viralizou. Então, é uma estratégia também. Como a criatividade utilizando a comunicação pode ser importante. Pensamento crítico é uma habilidade lá no Fórum Econômico Mundial importante para qualquer profissional que queira ter destaque. E o primeiro lugar de todos chama-se, olha só, solução de problemas complexos. O cara que, no mercado de trabalho, resolve com mais facilidade problemas complexos é o cara que vai ter mais destaque. E nós, farmacêuticos, lidamos com situações de pacientes que têm problemas muito complexos no dia a dia. Tá? Eu posso citar uma série de exemplos aí. Mas eu quero citar um exemplo por conta do nosso tempo, que está relacionado a um paciente que eu acompanhei durante um período, que esse paciente era diabético, insulino dependente, e não conseguia controlar de forma nenhuma o diabetes. Então, ele já estava há mais ou menos 5 anos descontrolado, descompensado, com uma série de complicações e tudo mais, e eu tive a oportunidade de atender esse paciente na casa dele. Ele já tinha ido em vários médicos, fazia exame, foi em vários profissionais, e não conseguia controlar. Quer dizer, ele tinha o diagnóstico médico, ele fazia exames laboratoriais, ele tinha uma prescrição, ele tinha acesso a medicamentos, a vida dele estava resolvida, certo? Não, porque ele não conseguia controlar o diabetes. E aí eu tive contato com ele na farmácia, depois tive contato com ele na casa, na residência dele, a pedido da família. Eu fui lá, fiz uma visita domiciliar, e lá, depois de ter contato com ele lá na visita domiciliar, eu me deparei com a situação e eu consegui enxergar a complexidade do problema. Porque ele tomava insulina e, mesmo tomando a insulina, a glicose dele ficava em 350, 400, ele passava mal, ia para a urgência, situação bem complicada mesmo. E lá na casa dele, eu pensei, bom, isso aí deve ter uma falha com a insulina, não é possível, ele está tomando. E aí eu disse, quando é que a esposa dele, onde é que a senhora guarda a insulina dele? Aí ela disse, eu guardo na geladeira. Aí eu falei, opa, que bom. Qual é a parte da geladeira que a senhora guarda essa insulina? Mostre para mim. Aí eu fui lá, ela abriu a porta, estava lá guardadinha na geladeira. Não era no congelador, não era na porta, estava num lugar legal, no meio, lá, bem conservadinho e tal. Aí eu disse, bom, não é essa questão de armazenamento. E eu tentando entender, batendo cabeça, tentando entender o problema, observando, conversando. E aí, no meio da conversa, eu olhei para a prateleira e vi um frasco de insulina na sala. Aí eu disse assim, aquela insulina ali já é vencida, a senhora vai jogar fora? Ela falou, não, essa eu comprei anteontem. Aí eu disse, mas como assim? Comprei anteontem. E a senhora não põe na geladeira? Eu disse, não abri. Aí a gente pensa assim, o paciente, né? Bom, isso aí, como é que alguém faz um negócio desse? Não, não é, gente. Na empatia, no entendimento, no colocar no lugar dela, é o raciocínio dela que ela faz com a caixa do leite. É ou não é? Ela compra o leite, coloca na geladeira, só depois que abre.
Então, foi assim o raciocínio dela. Vocês estão entendendo como é difícil? Um problema complexo que a comunicação consegue resolver, que a percepção da comunicação, que a observação, consegue resolver. Tá bom? Então, vamos... Oi. Quando estava dando a glicemia dela, ela não entendia tudo. Quando o médico falava para ela a partir de 200, você faz quantas unidades, ela não entendia a partir de 200. Que dirá quantas unidades ela tinha que fazer, né? Então, para mim, eu sempre estava um pouco mais atenta a essa questão do paciente analfabeto não saber ler. Mas, para mim, não saber contar era uma coisa que ainda não tinha me passado pela cabeça. É verdade. Isso aí existe também. É mais raro, inclusive, né? Porque na vida ele precisa muito mais saber contar por vários motivos, né? Ele acaba aprendendo. Pronto. A dislexia, exatamente. A incapacidade de interpretação de texto também, né? A gente pensa muito no analfabeto que não sabe ler, não sabe escrever, mas tem aquele analfabeto funcional que ele sabe escrever o nome dele, mas ele lê um texto e não consegue interpretar. E muitas vezes a gente... Por isso que eu digo que a empatia, tentar entender a realidade do paciente, as necessidades dele, faz muita diferença, tá, pessoal? Até para a gente poder direcionar essa comunicação que a gente faz. Mas são exemplos legais que vocês trouxeram aí, tá? Bom, para eu ser um bom profissional, eu tenho que ter conhecimento. Conhecimento, vocês são bombardeados desde a época da graduação. Desenvolver habilidades, uma série delas, habilidades manuais, habilidades de manusear equipamentos, mas tem uma habilidade que a gente tem que desenvolver também, que é a habilidade de comunicação, pessoal. Ela é desenvolvida. Né? Quando a gente é recém-formado e cai no mercado, eu tenho tensão, receio. Com 5 anos de trabalho, a minha comunicação melhorou muito no balcão com o paciente. É assim ou não é? Porque é treino. Então, se a gente começar a treinar mais cedo na faculdade e também trabalhar isso em treinamentos específicos, pós-graduação, cursos e por aí vai, eu vou aperfeiçoando e melhorando, tá? Atitude é o querer, eu preciso querer fazer isso, né? Tem gente que já, na atitude, no querer, já diz assim, ó, não sou bom de falar em público, não sou bom para falar com ninguém, tenho vergonha, sou tímido. Então, eu tenho que quebrar isso, eu tenho que querer melhorar minha comunicação, tenho que querer melhorar falar em público, querer melhorar o atendimento com o paciente, tá? Tem gente que diz assim, nem sou bom de atendimento. Fala assim, né? E as empresas, hoje em dia, querem pessoas que tenham essa qualidade, que tenham uma boa comunicação, um bom atendimento, tá? E a experiência qualifica a gente, como eu falei. Então, na opinião de vocês, habilidades de comunicação é transpiração ou é inspiração? O que vocês acham? Vou perguntar de novo. Vocês acham que as habilidades de comunicação é treino ou é um dom de Deus? Tudo bem que tem pessoas que já vêm iluminadas, né? Tá tudo certo, beleza. Mas quem não vem iluminado pode treinar. E, às vezes, você é iluminado, mas não sabe que tem essa inteligência, que é a inteligência de relação interpessoal bem desenvolvida, tá? Eu, por exemplo, se eu pensasse com 14, 15 anos, com 14, 15 anos no ensino médio, eu nunca me imaginaria estar em Porto Alegre falando para um auditório lotado como esse. Nunca me imaginaria. Porque eu era totalmente travado, nervoso, tinha medo de falar em público. Mas, então, se eu absorvesse isso e dissesse, não, eu não sou capaz, eu nunca teria treinado, desenvolvido para chegar hoje e conseguir fazer uma palestra para vocês, tá? Então, isso vale para qualquer momento da vida profissional, da nossa idade, da nossa vida, ok? Então, ela é, sim, transpiração, ela é treino, é igual academia, tá? É igual esporte. Quanto mais eu treino, melhor eu sou. E as habilidades de comunicação, quanto mais eu treinar. Tanto a expressão da habilidade de comunicação. Vocês fizeram um treino de expressão, agora há pouco, que onde vocês fazem, né, linguagem verbal, gestos, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas também na percepção, é um treino importante, tá? Na teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner,
A comunicação se encaixa perfeitamente nessa inteligência que é aquela interpessoal, de se relacionar, de identificar a necessidade das pessoas, tá? E ela é pouco desenvolvida no ensino, de uma maneira geral, de forma direta, só de forma indireta. Quando o professor diz assim, ó, o grupo que vai fazer o seminário são 7, e aí vocês têm uma panela de 5 e tem que colocar 2, que não é da panela de vocês, digamos assim, né? Lá na graduação. E aí entra aquela pessoa que é igual o Big Brother. Quando começa, não é isso? Todo mundo pula na piscina, brinca, ri. O tempo vai passando, a gente vai se conhecendo, as relações interpessoais começam a ter pequenos conflitos, pequenas faíscas, né? E tem pessoas que conseguem lidar muito bem, os políticos, de uma maneira geral, conseguem lidar muito bem com essas relações, né? Não ficam chateados, aparam as arestas e tudo mais. Isso é um tipo de inteligência, não é qualquer um que consegue isso. Tem gente que vai brigando, quando vê está isolado, né? Então, para nós também é importante. Eu não posso, com um paciente que eu convivo, a minha comunicação atrapalhar que ele tenha confiança para me relatar as coisas, que eu consiga fazer intervenções que consigam ter impacto com esse paciente, ok? As habilidades de comunicação, para nós, é um diferencial de qualidade, tá? Tem profissionais aí, gente, que são muito bons, fizeram uma faculdade brilhante, notas maravilhosas, especialização. Quando chega no mercado, o cliente não elogia ele, a equipe que trabalha com ele não reconhece o seu potencial, porque não basta ter conhecimento. Um diferencial de qualidade é comunicação. Tá? Às vezes ele é muito bom de comunicação. Tive alunos de graduação que passavam arrastados, digamos assim, não tinham boas notas, sentavam lá atrás no fundão. Eu sou desse meio, viu, pessoal? Eu era do meio para o fundão, e as minhas notas na faculdade sempre foram medianas. Tá? Eu nunca fui um profissional que tirava 10 em tudo, mas também não era um profissional que ficava reprovado. Eu era mediano. E esses meus alunos de graduação, hoje em dia, eu já vejo destaque nas empresas que trabalham, em redes de farmácia, fazem treinamento. E aí teve um que falou agora recente, estou me lembrando disso, que ele encontrou comigo, está com 3 anos de formado, ele disse, professor, olha só, eu ia tão mal na faculdade, eu nunca imaginava que eu estaria agora dando treinamento para a equipe que eu trabalho. Eu disse, não, você não ia mal. É porque a faculdade só te avaliava de conhecimento. Ela não te avaliava os teus aspectos das habilidades de comunicação em relação interpessoal, né? Então, é um diferencial de qualidade, e todos nós podemos qualificar o nosso atendimento por isso, tá? As habilidades de comunicação são boas para o paciente, para a empresa, para o farmacêutico, para mim como profissional, para quem trabalha comigo, para todo mundo é bom desenvolver e ampliar a habilidade de comunicação. E nessa questão da atitude profissional, eu consigo, a partir da comunicação, melhorar a minha formação ética, humanística e psicológica também, e conseguir expressar isso de uma maneira mais legal, tá? Bom, como desenvolver habilidades? Primeiro, direcionar o foco para o paciente, buscar identificar reações e emoções do paciente frente à sua própria doença, tá? Muitas vezes a gente não consegue entender como o paciente enxerga o problema de saúde que ele tem, porque a gente não observa o paciente. A gente começa a orientar e não observa como ele reage para a orientação que a gente faz, certo? Por exemplo, se eu viesse para cá hoje, e eu sei que muitos de vocês já viveram situações como essa, se eu viesse para cá hoje dar a palestra para vocês, focado na minha palestra, eu não conseguiria imaginar, no meio da palestra, que eu pararia ela para fazer uma dinâmica e mexer com vocês. Vocês concordam comigo? Eu não ia conseguir enxergar isso. Porque o meu foco qual era? A palestra. Então, eu estaria aqui, ó, dando voltas no meu slide. Na hora que eu foco a minha atenção não apenas para o slide, mas para cada um de vocês, olhando para vocês, eu consigo perceber o interesse ou a falta de interesse de vocês. E, no meio do caminho, adotar novas estratégias para conseguir me comunicar melhor com vocês. Para o paciente é a mesma coisa. Na hora que você diz para um paciente que ele precisa monitorar a glicemia capilar dele durante 7 dias antes da aplicação da insulina e se furar toda vez, às vezes você fala isso para ele só passando a mensagem, mas como é que ele reagiu a isso? Como foi a expressão facial dele? Ele disse, você vai ter que furar o dedinho 3 vezes por dia. Ele vai dizer assim, 3 vezes? Ou então ele já cruza os braços. Então, será que ele reagiu bem àquilo?
Se eu observo que ele não reagiu bem, eu posso adotar novas estratégias, eu posso renegociar com ele. Repactuar e renegociar aquela meta. Por quê? Porque se eu fizer isso, é mais fácil dele atingir. Eu posso também fingir que ele vai fazer e ele chega na casa dele e não faz. Então, isso é trabalhar e desenvolver. Tá? O foco no paciente e nas necessidades que ele tem. Buscar identificar as reações e emoções, como eu falei. Como profissional, reconhecer e lidar com as suas próprias emoções em situações de conflito. Em situações de conflito que o paciente xinga, briga. No dia a dia da farmácia, quem trabalha em farmácia sabe do que eu estou falando, né? Volta e meia a gente tem um conflito. Uma devolução, um controlado que está sem a receita, que a receita está rasurada. E nessa situação de conflito, às vezes eu preciso... eu tenho que controlar as minhas emoções, porque eu sou, de certa forma, agredido, né, verbalmente, às vezes, e fisicamente, como eu já tenho vários relatos aí em todo o país. E eu preciso, primeiro, me preparar e identificar precocemente aquele nível, aquele potencial de agressão que eu tenho, verbal ou físico, e eu consigo observar isso nas reações do paciente, e, a partir daí, eu também tenho que, usando a minha expressão de comunicação, quebrar aquela situação de conflito. Isso é possível através de treino com técnicas específicas, tá, pessoal? Então, treino e observação da prática profissional para nós é muito importante, tá? Quem já está trabalhando, comece a se observar. Uma das melhores maneiras que a gente tem de se observar, pessoal, é filmando o nosso atendimento. Porque a gente acha que a gente se observa, viu? A gente só acha. Essas palestras, elas ficam disponíveis online por muito tempo ou é só ao vivo? Pronto, eu quero depois me assistir, me observar, porque é uma das maneiras que a gente tem de qualificar e melhorar. Então, lá no ensino, tanto na graduação como na pós, a gente trabalha com metodologia ativa, com simulação, filmando. É muito legal quando você assiste a filmagem do teu atendimento, que você começa a enxergar coisas que você não consegue, as suas expressões, o tom de voz, aquilo que você fala. Tá? Bom, na teoria da comunicação clássica, que todos nós aprendemos lá no ensino fundamental, eu tenho um emissor e um receptor. A comunicação é entre os dois, tá? Então, esse emissor, ele tem uma mensagem que contém uma informação que é transmitida através de um canal. Essa informação que tem na mensagem, para nós farmacêuticos, profissionais da saúde, são informações sobre doença, medicamentos, recomendações, dieta, atividade física e tudo mais. São informações, muitas vezes, complexas. São informações, muitas vezes, técnicas. Né? Então, é uma mensagem difícil de passar. Então, para dizer que é uma mensagem difícil de passar, eu já vi farmacêutico durante o atendimento dizer, o senhor está com problema de garganta, então eu vou lhe recomendar um fármaco anti-inflamatório não esteroidal, que age, inclusive, na cascata do ácido araquidônico. Então, ao rigor, está legal aquela orientação? Tá, tecnicamente é uma orientação perfeita, mas será que aquela palavra encaixa na realidade do paciente? Será que é a melhor estratégia? Então, só para dar um exemplo para vocês. Essa informação está contida na mensagem. Eu vou utilizar um canal para fazer e uma linguagem. Essa linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. Ou, que é o comum, verbal e não verbal. As duas juntas, tá? Na linguagem verbal, eu tenho a linguagem escrita ou falada. Então, dentro da linguagem verbal, eu tenho a fala, a orientação que eu faço direto ao paciente, mas eu também tenho a escrita. É a prescrição que sai do médico para a farmácia, é a prescrição que o farmacêutico faz agora, cada vez mais caminha no terreno de prescrever. É a evolução em um prontuário, que eu leio o que o enfermeiro escreveu e também evoluo. Então, a maneira que eu escrevo também é a linguagem verbal, falada ou escrita. E a linguagem não verbal, onde eu envolvo gestos, expressões e fisionomias. Essa é a base, é a teoria básica da comunicação, tá? Então, bora ver se isso funciona, se é só isso que eu preciso. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí, tá? Meu amor, tá, eu admito, eu gosto de falar. Falo pelos cotovelos, dou bom dia a cavalo, falo sozinha pelo meio da rua, mas e daí? Isso me faz o quê? Ser uma pessoa ruim? Por causa disso eu sou uma péssima namorada? Uma pessoa do mal? Isso me faz merecer todos os dias, porque você faz isso todos os dias. Eu tenho que ouvir do meu namorado que tá cansado de me ouvir? Quem me ouvir não me ouve, não quer falar comigo no telefone, não fala, mas não faz igual semana passada. Que você dormiu enquanto eu falava durante horas uma coisa que pra mim era muito importante. Se não é importante pra você, então pelo menos em nome do amor que você diz que sente por mim, você me ouve e me dá sua opinião. Ou então, meu amor, a gente termina
E eu vou procurar alguém que tenha ouvidos para me escutar. Não que você não tenha, né? Ouvido você tem. O que você não tem é saco. Enfim, você entendeu, né? Pensa nisso, tá? Tchau. Você quer dizer alguma coisa? É o diálogo, né? É o diálogo, não? Isso aí é um vídeo descontraído e tal, namorada, ok. Mas vamos pensar com o paciente. Primeira orientação de aplicação de insulina. Primeira orientação de aplicação de insulina, tá? Aí você diz assim, olha, o seu médico passou insulina NPH, o senhor só vai tomar 20 unidades dessa insulina, tá? A seringa que o senhor vai utilizar é essa, 20 unidades está aqui. Então, na aplicação da insulina, eu preciso colocar o conteúdo da insulina no tecido subcutâneo, entre a pele e o músculo. Não pode ser intramuscular, tem que ser subcutâneo. Então, o senhor faz a prega cutânea, faz a aplicação da agulha com a seringa num ângulo de 90 graus, tá? Aplica o conteúdo, retira e só depois larga a prega cutânea. Tá? Espera 10 segundos e depois larga. O senhor entendeu tudo? Está tudo certinho? Aí foi exatamente a conversa aqui. Né? Pensa que há um diálogo. Não teve diálogo. Às vezes é um monólogo. Muitas das vezes a orientação dos profissionais da área da saúde é um monólogo, é uma orientação que vai embora. E a gente vê isso no dia a dia. Tá? E muitas vezes isso não atinge o objetivo. Esse paciente aí, ele teve uma orientação prévia no médico, foi na enfermagem, foi com o farmacêutico, às vezes depois de 3 meses de uso, que ele vai aprender a utilizar aquele medicamento, no exemplo que eu estou falando. Por quê? Lá na frente, depois de muitas pequenas explicações, ele vai ser capaz de entender o processo. Tá? E se tiver um bom profissional, um bom comunicador, um cara que saiba se comunicar legal, às vezes ele mata a charada, resolve a situação do paciente numa única consulta. E eu conheço muita gente que faz isso de uma maneira brilhante. Tá? Não só pensando na sua orientação, porque já que a gente fala em diálogo, eu preciso primeiro conhecer a realidade do paciente. A partir da realidade dele, eu me adapto e monto a minha comunicação em função da vida dele, em função da capacidade de percepção e entendimento da comunicação que ele tem. Tá? Então, a comunicação, pessoal, ela requer empatia para a relação terapêutica, eu já falei, e ela é uma reação dialógica, não há sujeito passivo. É como eu iniciei a conversa com vocês hoje. O que eu falei aqui durante a conversa? Quando eu comecei, fiquem à vontade, podem perguntar, podem interromper. Isso é diálogo, isso é uma relação dialógica. Eu não posso chegar aqui e achar que eu sou o soberano, eu sou o sapiente, que vou chegar e ensinar vocês de alguma coisa. Na vida real não existe mais isso não. Tá? Então, não existe sujeito passivo. Na comunicação tem que haver um diálogo. Então, é necessário compreender e interagir com o mundo do cenário do paciente, inclusive conhecendo a situação social, demográfica, econômica e cultural que ele vive. Tá? Quando ele chega para um atendimento com você, ele chega com uma série de hábitos culturais, da vida dele, que ele aprendeu de pai para filho, que ele aprendeu com a avó, com o avô, com a mãe, com a tia, pessoas que ele tem de alto respeito e referência na vida dele, e ele vem com esses hábitos culturais, e ele tem uma série de expectativas em relação ao teu atendimento. Isso tem que influenciar na minha decisão. A minha decisão clínica precisa da influência dos aspectos culturais e das expectativas que ele tem. Então, antes de eu constituir o meu raciocínio clínico e a minha tomada de decisão, eu preciso entender um pouco dos hábitos culturais e das expectativas que ele tem em relação ao meu atendimento, por isso a comunicação é importante. Tá? Porque não basta conhecer os sintomas, é preciso conhecer as pessoas. Tá? Essa é uma frase legal que eu vi naquele seriado Unidade Básica, que passa no Universal Channel. Tá? Bem legal isso aí, e é a mais pura verdade. Conhecer os sintomas é pouco, eu preciso conhecer as pessoas, até porque muitos pacientes não relatam com clareza as coisas que sentem, seus sintomas, nem tecnicamente, nem percepções e emoções. Ele só vai fazer isso depois que ele se sentir à vontade. Tá? Na teoria da comunicação que eu falei para vocês, a gente aprende isso bem completo lá, desde o ensino fundamental. O que a gente não aprende é que a gente precisa de um alicerce para a comunicação. Eu, previamente, preciso demonstrar para o paciente o quê? Que eu conheço do mundo dele, que eu entendo do mundo dele, que a partir daí ele pode confiar, ele tem um alicerce para me passar as informações que eu tenho. E eu não vou conseguir trabalhar isso com vocês agora, mas esse alicerce da comunicação, dentre várias teorias, é chamado por muitos de rapport. Rapport é a base da comunicação, é o alicerce da comunicação,
que é uma expressão francesa universal que tem significado de relacionamento, vínculo, harmonia, confiança. Tá bom? Então, em toda comunicação, antes de começar a comunicação, eu preciso estabelecer rapport com quem eu estou me comunicando, para que a comunicação seja mais produtiva e que ele possa confiar e perceber que me interessa o mundo dele, que eu respeito o mundo dele e que eu me preocupo com a realidade dele. Uma das técnicas de rapport que vocês fizeram foi aquela técnica de escuta empática, tá? Em nível subconsciente, o paciente, quando... Uma coisa é eu atender olhando para o computador, me comunicar com ele olhando para o computador. Outra coisa é eu me comunicar fazendo escuta empática, usando estratégia de expressão facial, como vocês fizeram no treino aí, tá? Então, tem várias técnicas para rapport. Tem o espelhamento não verbal, eu tenho... dentro do espelhamento não verbal tem vários exemplos aí. Vocês estavam fazendo a dinâmica, pessoal, e eu fiz algumas fotos. Vocês estavam fazendo rapport entre vocês aí na conversa, tá? Eu estou olhando aqui agora, tem alguns grupinhos que eu consigo dizer que vocês já se conhecem, que já têm afinidade, que já... Porque vocês estão sentados na mesma posição, segurando no mesmo queixo, do mesmo jeitinho. É só olhar para o lado. Parado, olha para o lado. A perninha cruzada para o mesmo lado, o bracinho no mesmo da cadeira. Tá? Isso é rapport. Eu não vou dizer quem é quem aqui, para não constranger ninguém, tá? Mas vocês fazem rapport direto. Fiz algumas fotos aqui. Aqui não dá para ver, mas eu mostro para vocês depois, tá? Fizeram a dinâmica, os dois assim, de frente um para o outro. Mesma posição. Ou então os outros estavam de braço cruzado. Ou tinha duas duplas que estavam mão no bolso, do mesmo jeito, mesmo jeitinho. Então, a gente não se dá conta, mas a gente usa esses espelhamentos de forma subconsciente, inconsciente. O que eu estou propondo a vocês aqui é começarem a observar para usar isso de forma consciente, sabendo o que está fazendo, tá? Isso é uma técnica. Então, quanto mais eu treino, mais eu consigo fazer isso. Porque, em nível subconsciente, o paciente entende que você se assemelha a ele, que você tem relacionamento, que você tem vínculo, que você entende a realidade dele, que você conhece o mundo dele, tá bom? É a mesma coisa, você vai conversar com um paciente que, vamos falar aqui dos exemplos dos gaúchos, que gostam muito de churrasco. Eu sou paraense, sou de Belém, mas eu também gosto muito de churrasco, tá? Não dá para perceber, inclusive, né? Pois bem. Então, um paciente que gosta de churrasco, vai ser muito difícil conversar com ele que ele tem que parar de comer aquele churrasco salgado porque ele é hipertenso, por exemplo, né? Então, na hora que ele começa a dizer que come, que não quer abrir mão e tal, aí você pode usar uma estratégia de rapport. Antes de começar a orientar, dizer para ele os riscos do sódio, eu vou dizer para ele assim, qual é o churrasco que o senhor come? Qual é o tipo de carne que o senhor come? Aí ele vai dizer, olha, eu gosto daquela picanha, né, gordurosa, aquela gordura escorrendo. Aí você vai acompanhando o não verbal dele, vai dizer, uma picanha, hein? Olha, é verdade, o senhor tem toda a razão. Então, eu vou mostrar para ele que eu conheço. Eu posso fazer um complemento. Não, mas eu gosto da carne tal. Não, mas olha, é melhor esse tipo de corte. Eu vou dizendo para ele, antes de me comunicar para ele, que eu entendo o mundo dele. Que eu entendo o que é comer o churrasquinho dele, o churrasco que ele está acostumado a comer. A partir daí, ele vai relaxar, porque ele vai dizer, o cara entende. Né? E a partir daí é mais fácil de, na comunicação, convencer ele, ou ser mediador do processo educativo para que ele diminua e, posteriormente, né, deixe para um momento especial, esporádico, o consumo do sódio elevado. Tá? Só um exemplo para vocês. Então, eu vou avançar aqui, mas a importância de saber ouvir é muito legal. Mas eu vou avançar, vou pular esse vídeo por conta do nosso tempo, senão não vai chegar onde eu quero. Tá? Eu vou deixar para um outro momento esse vídeo. Mas não se preocupem, não. Então, empatia e relação terapêutica busca autonomia e autocuidado do paciente. Ele tem que tomar as decisões dele sem que ninguém dê ordens para ele. Ele tem que entender por que é importante aquilo. E, a partir daí, também buscar um vínculo. Se eu tenho uma boa comunicação, eu tenho vínculo e o paciente consegue reconhecer as minhas responsabilidades e as dele e valorizar o meu trabalho profissional também. Tá? Tipos de comunicação, já avançando para o final da nossa conversa. Primeiro, nas teorias de comunicação, eu gosto muito desse slide porque ele clareia um pouco, que às vezes a gente não entende. Para mim, clareou. Quando eu comecei a ler sobre comunicação aos 8 anos atrás, para mim foi um diferencial, tá? Que ele estratifica percentualmente a comunicação em 3 aspectos.
De toda a minha comunicação com vocês hoje aqui, pessoal, apenas 7% foi a palavra. 7% de toda a minha comunicação com vocês aqui foi a palavra. Tá? 38% foi a voz, ou o que eles chamam, alguns teóricos de comunicação chamam de musicalidade vocal. A maneira como você fala. E aí é muito fácil de perceber isso, porque os grandes comunicadores da TV, por exemplo, têm maneiras de falar, têm musicalidades vocais que são só deles. O Silvio Santos, o Faustão, o Luciano Huck, por exemplo, né? Então tem jargões, tem maneira de falar que corresponde a essa musicalidade vocal, que é só deles. Tá? E a maior parte da comunicação, 55%, ela é não verbal. Olhem para mim de novo. 55% da comunicação, olha como o gesto vai coincidir com a sílaba tônica, olha só. 55% da comunicação é não verbal. Era a mesma coisa de eu dizer assim para vocês, ó, 55% da comunicação é não verbal. É bem diferente, né? Então, a gente não se dá conta disso, por isso que esse slide é legal. Na linguagem verbal, eu tenho palavras, símbolos, a linguagem falada. A linguagem verbal ela sofre muitos interferentes, muitos ruídos de comunicação, pessoal. Isso a gente vê no dia a dia quando pega uma receita. Tem ruído de comunicação no dia a dia da gente, olhando a receita? Muitos, né? Abreviaturas, tem legibilidade, tem... a distribuição, como a gente vê, a letra, tem muito ruído de comunicação. Um exemplo que eu dei mais cedo, tomar um comprimido de 8 em 8 horas. Isso é um ruído de comunicação presente ali. Dependendo da percepção, isso vai falhar. Tá? Mas na linguagem verbal também. Uma vez eu atendi uma paciente, e a paciente disse assim, foi na farmácia, na demanda espontânea lá na farmácia, disse assim, senhor é o farmacêutico? Eu disse, sim, sou eu. Pois não, como é que eu posso lhe ajudar? Ela disse, sabe o que é? Tem 5 dias que eu não consigo desistir. Em 5 dias que eu vou, não consigo desistir. Aí eu, desistir? Mas que assim pensando, desistir? É que essa senhora está, setembro amarelo, será que ela está pensando alguma... Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí, mas como assim? Me explique melhor. Depois de uma conversa, ela disse, eu vou ao banheiro, faço força, mas não consigo desistir. Lá na minha região, no norte e também no nordeste, em algumas localidades, principalmente no interior, se usa assim, quando a pessoa quer evacuar, ela fala em desistir. Ela diz, eu não consigo desistir. Ela está com prisão de ventre. Pode falar. Não, é porque eu não sou daqui do Rio Grande do Sul, eu sou mineira. E isso aconteceu comigo também, porque aqui eles têm uma expressão que é ir aos pés. Quando eu já tinha ouvido essa também, ir aos pés, né? Não, eu vou, mas eu não estou conseguindo, tem 5 dias que eu não consigo ir aos pés. Sabe que é o problema de coluna, né, que a gente não consegue? Então, é ruído de comunicação. O Brasil é enorme, pessoal, é enorme, e tem muito, olha, eu sei que aqui tem muitas expressões e gírias aqui, gaúchas, né? Na minha cidade, em todo o Brasil tem, e isso são ruídos. Quem vem de fora e anda, é só para mostrar que tem que estar muito atento a esses ruídos de comunicação, tá? Falei da musicalidade vocal e resultados esperados. Na voz, falando agora da musicalidade vocal, na voz eu tenho vários aspectos da voz que podem ser trabalhados e às vezes que me atrapalham na minha comunicação, só para dizer que muitos de nós podemos e precisamos sim de acompanhamento até de fonoaudiólogo, tá? Que é um profissional que sabe muito disso e tem muito a contribuir para quem trabalha com a comunicação no dia a dia. Tá? Mas na voz, olha, a voz é uma identidade sonora, ela pode transmitir liderança, ela pode transmitir inteligência, pode transmitir sentimentos e ela também induz alguns sentimentos. Né? Tem pessoas que estão naquela convivência, já ouvem a voz da pessoa e dizem, eu não consigo nem ouvir a voz dessa moça. Eu tenho um ranço, né, que o pessoal fala. Só a voz dela já sai vontade de sair correndo. Já diz assim. Porque ela pode induzir sentimentos positivos ou não. E, às vezes, a voz de um ente querido vai te fala, te acalma. Então, por isso, a gente precisa ter cuidado com a nossa voz e a maneira que a gente se expressa também. Tá? Na voz, eu posso trabalhar alguns aspectos que eu não vou ter tempo de detalhar com vocês, mas a ressonância, isso é, como é a ressonância vocal, utilizando as 3 cavidades, nasal, oral e orofaringe, tá?
eu tenho condições de distribuir. Quanto melhor é a distribuição nas 3 cavidades, ela tem melhor ressonância. Então, eu evito, por exemplo, focar a minha voz em uma única cavidade, porque ela sai do contexto normal e ela atrapalha a comunicação. Ela pode ser atrapalhar. Por exemplo, se eu tiver uma voz muito anasalada, se eu jogar muito para cima, ela foge um pouco ao padrão dito de normalidade, e, dependendo do exagero disso ou não, ela pode atrapalhar um pouco a comunicação, porque, em determinado momento, você não se concentra na mensagem, você se concentra em observar a voz da pessoa, né? A mesma coisa para a intensidade e articulação vocal, a maneira como eu abro e fecho a boca para falar, pode também transmitir segurança ou também induzir alguns sentimentos. Por exemplo, se eu estiver falando com vocês assim, abrir pouco a boca, é uma demonstração inconsciente de insegurança. Mas tem gente que fala e a boca vai e vem, fala muito assim, e aí demonstra que a pessoa sabe tudo e não sei o quê, não é? Inconscientemente, muitas coisas são sinalizadas assim. A mesma coisa, a qualidade e o tom vocal. A qualidade, do mesmo jeito que eu falei da articulação, quando a gente desloca para uma das cavidades, que pode induzir um pouco, desconcentrar, a qualidade vocal é a mesma coisa. Se eu viesse falar essa palestra para vocês, rouco, falando com dificuldade, muita... Gente, é isso, não sei o quê. Chega em determinado momento que você está dizendo, já está prestando atenção só na rouquidão. Meu Deus, está sofrendo. Parar. Não consegue ouvir e se concentrar na mensagem, tá? Eu não vou falar de comunicação de notícias difíceis para vocês, porque não vai dar tempo realmente, e também eu vou deixar um livro de sugestão para isso para vocês, tá? Mas, uma pergunta importante. O homem é um ser emocional que pensa, ou ele é um ser racional que se emociona? O que vocês acham? Ser emocional que pensa. Alguém concorda ou discorda? Racional que se emociona. Cada um de vocês vai ter as mesmas percepções. Tem pessoas que são mais emoção, tem pessoas que são mais razão. Dependendo da minha identificação, eu tenho técnicas para trabalhar isso na minha fala. Quem é mais razão, a minha fala tem que ter mais firmeza, mais objetividade, mais clareza, e a sílaba tônica tem que ser afirmada. Vou dar um exemplo para vocês. O senhor, assim, razão, estou falando de razão, tá? Estou falando de emoção. Se eu identifiquei, eu tenho algumas técnicas para identificar se a pessoa é mais hemisfério direito ou esquerdo, cerebral. Se ela é mais razão, essa é mais emoção, tá? Mas se ela for mais razão, a minha sílaba tônica afirmada. O senhor precisa tomar os medicamentos nos horários corretos. Certo? Se ela for mais emoção, a sílaba tônica ela é prolongada. A senhora precisa tomar os medicamentos da forma. Tá bom? Viu como é diferente? Difícil é começar a treinar isso, mas é uma das técnicas que é possível a gente utilizar no treino e que tem um impacto muito legal, tá? Para finalizar, estamos finalizando, deixando uma frase para vocês aí. Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação, tá? Frase legal, a gente às vezes foca muito em conteúdo, é uma frase do Mário Quintana, a gente foca em conteúdo, livros, estudar, mas quem está na tua frente é um ser humano, e esse ser humano às vezes não se sente à vontade para falar certas coisas, mas o olhar da gente não consegue esconder muita coisa não, né? Se a gente olhar, muitas vezes ele te passa uma série de informações com um simples olhar, certo? Na linguagem não verbal, ela é fonte de informação para o profissional. O paciente entrou na farmácia, ele já está me dando informações. Olha, imagina, eu estou lá no balcão, o paciente vem andando, já vou finalizar, estou quase lá. O paciente vem andando, e aí ele vem andando, ele acabou de entrar no balcão, eu estou lá no balcão, ele acabou de entrar na farmácia, ele já vem andando assim, olhem para mim, olha, não verbal. Tem informação aí? Tem muita informação. A linguagem não verbal ela traz muita informação para a gente. A gente que despreza essa informação, tá? Mas no treino a gente consegue. Ela é responsável por 55% da comunicação, ela é substituta de linguagem verbal. Quando a gente faz uma viagem internacional, por exemplo, a gente vê isso, que a gente não fala a língua da pessoa, mas a gente dá o nosso jeito, e funciona, né? Eu trabalhei com um portador de necessidades especiais, surdo-mudo, e eu, travado, nunca tinha feito curso de Libras nem nada, né? E aí ele é muito extrovertido, ele vinha e conversava demais comigo, e eu me entendia legal com ele. Mesmo sem falar linguagem dos sinais, só com linguagem não verbal, tá? Treino, eu preciso de treino, tanto para percepção como a expressão,
e trabalhando percepções faciais, posturas e gestos. A postura, a gente destaca, só vou destacar 2 pontos da postura para vocês que a gente tem que se observar. Posição dos ombros e posição do queixo, tá? O queixo paralelo ao chão e os ombros paralelos. Se eu mudar o ombro e o queixo, eu tenho 2 possibilidades. Olhem para cá. Primeiro, o queixo vai para frente. Perdão, o ombro vai para frente. Olha só. Olha a postura. Ou ele vai para trás. Então, olha a diferença. Andando, né? Então, os dois são os padrões extremos. O queixo é a mesma coisa. E, normalmente, quando o ombro vai para frente, o queixo desce. E quando o ombro vai para trás, o queixo levanta, a cabeça levanta, tá? Então, são os extremos, eu tenho que tentar buscar o equilíbrio nesses extremos, é a melhor maneira de me postar, aqui a minha postura vai representar aí, tá? Os gestos, a mesma coisa, os gestos são importantíssimos, ó. Acompanhar a sílaba tônica das palavras, é muito importante, tá? Isso a gente já faz no dia a dia da gente. Na hora de conversar, de tentar convencer numa negociação, é importante também isso aqui, ó. Mostrar as mãos. Os políticos fazem demais isso. Vocês estão vendo os debates aí agora, né? Nos debates, o político ele não vai falar com mão escondida debaixo do púlpito, não. Ele vai falar com as mãos espalmadas, abertas, que ele precisa demonstrar que você pode confiar em mim. É tipo assim, ó. É uma lógica de um tempo atrás que os caras conversavam com uma arma aqui atrás, assim, né? Negociavam com uma arma aqui atrás. Então, ele precisa inconscientemente mostrar que ele pode confiar. Está aqui, ó. Não estou escondendo nada de ti, ó. Minhas mãos estão aqui. Pode confiar em mim, tá? E com o paciente também vale, porque eu preciso mostrar minhas mãos para ele, dizer que ele deixar entender que ele pode confiar no que eu estou falando para ele, tá bom? Expressão facial também. E esse é um videozinho que mostra de um filme chamado Operação Big Hero, que mostra como o bonequinho, o robozinho já tenta identificar a expressão facial do paciente, e nós não identificamos isso. O robozinho já faz no filme, mas o paciente chega na farmácia com dor de cabeça, a gente vai indicar um remédio para dor de cabeça para ele e não vai observar a expressão facial dele e nem sequer perguntar numa escala indireta, numa escala de 1 a 10, qual o seu nível de dor, para tentar diferenciar se eu mando ele para um atendimento, para urgência e por aí vai. Tá? Mas a simples observação da expressão facial é importante e os profissionais da área da saúde já o fazem. Você vai a um médico, por exemplo, atrás de um atestado para um problema de saúde, dependendo da queixa de dor, o número de dias que ele vai colocar lá no atestado vai depender da tua observação de expressão facial, viu? Então, chega lá, eu estou morrendo de dor. Uma dor enorme, não estou aguentando. E se eu fechar e dizer, ó, estou sentindo uma dor horrível, não estou aguentando. É totalmente diferente, né? Então, isso é observado, os profissionais observam isso, tá bom? Bom, já falei de expressão facial, dá para a gente tentar, isso aqui dá para a gente fazer um exercício que o tempo não vai caber. Eu tenho também possibilidades de trabalhar algumas técnicas de PNL, Programação Neurolinguística, tá? Que também na dinâmica, eu tenho outras dinâmicas que dá para fazer, mas só para dizer para vocês, quem se interessou estudar, tem cursos aí onde eu posso trabalhar, por exemplo, a movimentação dos olhos, em função de algumas perguntas, isso é Programação Neurolinguística. Deixo para vocês o material aí que está disponível, esse modelo que é o modelo RESPECT de comunicação, que eu tenho vários aspectos, olha, começa com o rapport, a empatia, compreender barreiras e cuidar do paciente, reforçar com ele o trabalho em equipe, reforçar com ele as possibilidades de pactuar, que é uma decisão conjunta, né? Entre outras situações aí, que é um passo a passo para uma boa comunicação, uma proposta nesse modelo RESPECT aí. Sugestão de leituras para vocês. Quem gostou do tema, se interessou, leia, estude, treine. 2 livros em PDF gratuitos, só jogar no Google, tá? Primeiro é Comunicação no Contexto Clínico. Muito legal esse livro, está lá gratuito em PDF, no Google. E o outro é Comunicando Notícias Difíceis, que é um manual do Ministério da Saúde também, que tem alguns aspectos da comunicação bem legal, tá bom? Para finalizar nossa conversa, estamos finalizando agora. Vou fazer um videozinho para vocês entenderem e consolidarem se realmente concordo com aquela informação que eu dei, que 55% da comunicação é não verbal, tá? Concentrem-se nesse vídeo aí, por favor.
nada, né? Ninguém fala nada. Mas na hora que ele inverte a expressão facial dele, ou que a filha, né, inverte, que ela está sorridente, daí ela sempre sobe um arrepio aqui, assim. Não sei se algum de vocês sentiram. Porque a comunicação não verbal ela é fortíssima, fortíssima mesmo. E a gente provoca isso nas pessoas e não treina isso, e a gente não consegue observar a comunicação não verbal das pessoas na nossa prática diária profissional. Tá bom, pessoal? Para finalizar, uma frase para quem quiser colocar em prática isso que eu falei: saber não é o bastante, nós precisamos aplicar, e querer não é o suficiente. Nós precisamos fazer, tá? Então, quem gostou, achou que é legal, comunicação e tal, não saia daqui, é muito legal, vou treinar, não, faça. Tá? Querer fazer não é o suficiente, a gente tem que fazer, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Espero que tenha atendido as expectativas iniciais, eu fico à disposição. Obrigado mesmo, tá? Só para reforçar com vocês aqui, ó, o Instagram, vi que muita gente fez foto, postem aí, me marquem também, tá? Importante isso. E eu estou inteira à disposição de cada um de vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Parabéns pelo evento e parabéns também pela participação de vocês.